Ruita, me torne sua mulher. Yeon-woo chega ao Palácio Imperial com ódio nos olhos, para o espanto de todos os presentes ali. Ela chega para encontrar com aquele que ela mais odeia, seu marido, o filho do imperador, que está feliz com a presença dela em seu aniversário. Ela foi até lá para cumprir seu papel, não como esposa do príncipe, mas para acabar com ele, que, como sempre, debocha de Yeon-woo, lhe dizendo que já falhou uma vez. Ela diz que ele é quem deveria ter ceifado a vida dela, ao invés de ter feito isso com sua família. Ele diz que não poderia acabar com a vida daquela a quem ele ama tanto. E ela diz que aquilo não é amor, já que ele acabou com toda a sua família e ainda pendurou eles para todos verem. Além disso, ele marcou o corpo dela com o nome dele, como se fosse um gado. Ele diz que, para ele, isso é sim amor, e que ela pertence a ele. Yeon-woo, em seu desespero, chora dizendo que ela não pertence a ele, nem que viverá com ele para sempre. Ela, no seu último momento de desespero, diz que ele nunca ficará com ela e acaba ceifando a própria vida na frente do príncipe, para sair daquela vida miserável ao lado dele. Antes de fechar os olhos, ela vê alguém chorando por ela. Quem é ele? Durante sua passagem, ela pede ao deus Tamya que ela não reencarne num mundo onde Ryojo viva. Ela só quer viver em paz. Ela acorda desnorteada e acha que ainda está no tempo em que ela vivia com o príncipe, e tenta fugir desesperada. De repente, ela ouve a voz de um homem dizendo para que ela pare, e quando se vira, tem o vislumbre daquele belo homem montado a cavalo olhando para ela. Ela tenta entender a situação, quando nota a sua família de uma outra vida que havia sofrido um acidente de carro. Na verdade, a família dela e ela não sobreviveram, e eles teriam que conversar com o rei do submundo, que na verdade é pai do marido de Yeon-woo, para o desespero dela. Eles estão vivendo esse loop infinito, e ela quer se livrar disso. De repente, os cabelos de Yeon-woo começam a ficar brancos e brilhantes, e ela fica sem entender. O belo homem diz à família dela para acompanharem os servos, e que ela ficará para conversar com ele. Ele diz a ela que ela não deveria ter ficado para conversar com ele, dando a entender que foi uma péssima ideia. Ela diz que se ele quer falar com ela, ela também tem coisas a dizer a ele. Ela lembra que essa é a terceira vida dela, e que se ela quer se livrar de Ryojo, ela precisa tomar um novo rumo. Yeon-woo diz ao homem que ela quer que ele a leve com ele, e ele lhe pergunta se ela sabe o que esse pedido significava, e ela diz que sim. Ela relembra que, estando no submundo, não é possível voltar ao seu mundo original, ou seja, ela está destinada a voltar a ser esposa de Ryojo, não importa quantas vidas ela viva naquele mundo. Então, ela diz ao homem que ela será a sua mulher, para o espanto dele. Ele diz que, para quem quer se tornar esposa de alguém, ela está com uma cara triste, e que ele não a tomará como esposa. Ela então retruca ele, dizendo que ele irá sim tomá-la como esposa, já que ele encontrou ela e sua família, e os encaminharam para Jangkong, o que parece uma regra neste mundo, mas que pediu para que ela ficasse para falar com ela, quebrando tal regra. Ele fica em silêncio por alguns segundos e propõe a ela um acordo, querendo saber os reais motivos pelos quais ela lhe fez a proposta. Ela então pede a ele que proteja ela e sua família. Ele então diz seu nome, Ruita, e Yeon-woo se sente livre pela primeira vez desde que chegou ao submundo. Eles então partem e chegam ao portão dos fundos do castelo, e Ruita mostra para Yeon-woo as flores brancas que florescem somente no submundo. Ela realmente se dá conta que voltou ao castelo, o que deixa Ruita intrigado. De repente, eles ouvem uma voz, e ela fica paralisada ao ver que é sua antiga serva, Sarin, que cuidou e se preocupou com ela em suas vidas. Ruita, então, ordena a Sarin que leve Yeon-woo para banhar-se, pintar o cabelo e depois levá-la aos seus aposentos, pois eles passarão a noite juntos, para o espanto dela. Sarin conta a Yeon-woo que deve tratá-la bem, já que é a primeira vez que o mestre Ruita leva alguém para casa, o que deixou ela sem palavras, já que ele não faz esse tipo. Sarin ainda acrescenta que, por essa atitude, Yeon-woo deve ser muito especial para ele. Ao questionar Sarin sobre a personalidade de Ruita,
Ela lhe conta que ele possui o espírito do lobo negro. Durante o banho, ela pensa que sua serva sempre estará ao lado dela. Também pensa que o espírito de Ruita combina com ele. E principalmente, que várias coisas acabaram mudando e que essa vida pode ser diferente. Ela entra distraída no quarto, quando leva um susto ao ouvir Ruita comentar que geralmente as mulheres levam tempo para se preparar. E ela fica brava por ele entrar abruptamente no aposento. Ele diz que, já que ele aceitou os termos dela, ela também deverá aceitar os dele. Então, ele lhe diz que, a partir daquele momento, ela será a sua noiva.